aquele homem que foi crucificado, ele tinha uma identidade, ou ele tinha uma identificação. Se você for ler no versículo 10, você vai ver o apóstolo Pedro dizendo que aquele que foi crucificado pelos líderes religiosos, ele tinha um nome, ele tinha uma identificação. Quem era este homem? Quem foi este homem que foi crucificado? Este homem foi Jesus Cristo. A pergunta é, por que precisava ser Jesus? Por que Jesus, o Nazareno, por que Jesus Cristo é que tinha que cumprir esta tarefa? Eu queria dizer para você que existem 3 razões para isso. A primeira é que aquele que sofreria na cruz o castigo de Deus pelos nossos pecados, ele tinha que ser humano. Por quê? Porque ele precisava representar a raça humana. Ele precisava ser um representante da humanidade. Então ele precisava ser humano. Então é por isso que o Cristo de Deus encarna. É por isso que ele se faz homem. É por isso que acontece aquilo que a gente chama de encarnação. Não confunda com reencarnação. Isso aí é heresia. Isso aí não existe. Isso aí não tem respaldo bíblico. Mas a encarnação é outra coisa. A encarnação é bíblica. O que é encarnação? É quando Deus envia o seu Cristo, o seu Filho amado, e ele vem ao mundo e se torna homem, e se torna humano. Então Jesus vem e tem condições como ser humano de nos representar, porque quem pecou foi quem quebrou os mandamentos fomos eu e você. Eu e você pecamos contra Deus. Eu e você fomos corrompidos pelo pecado. Todos os humanos fomos corrompidos pelo pecado. Então, quando Jesus encarna, quando ele se torna homem, ele se torna um ser humano. Então, por isso ele pode nos representar, porque ele também passa a ser homem. Ele passa a ser humano. Quem pecou contra Deus fomos nós, seres humanos. Então, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, nós precisávamos receber a punição, o castigo, que a justiça de Deus exigia. Se houve transgressão, se houve rebelião, e o pecado é rebelião contra Deus, se Deus é Deus, ele precisava punir essa transgressão. Se Deus é Deus, ele é justo, ele não poderia ignorar os nossos pecados. Mas para que ele punisse, esse representante precisaria ser humano, precisaria ser homem, porque quem pecou foram os homens. Então é por isso que Jesus encarna, é por isso que ele se torna homem, para ser o nosso representante. Então quando ele vai para a cruz, ele vai como nosso representante, e aí então ele pode nos substituir, recebendo o castigo de Deus, a manifestação da ira de Deus, a justiça de Deus sendo executada sobre Jesus como nosso representante, como homem, em nosso lugar. Em segundo lugar, ser Jesus não apenas porque ele era humano, mas tinha que ser Jesus porque precisava ser humano, mas não um homem qualquer. Tinha que ser um homem pecado. Então é por isso que tem que ser Jesus. Quando Pedro responde, quando Pedro apresenta a sua defesa diante do sinédrio, diante do colegiado religioso ali dos judeus, aquele que vocês crucificaram, Jesus Cristo, é ele. É no nome dele que nós fizemos esse milagre. Então ele está identificando quem foi o crucificado, foi Jesus. Então por que Jesus vai? Por que tem que ser Jesus? Porque em primeiro lugar ele tinha que ser humano, mas tinha que ser também humano sem pecado. Então quem é o outro homem que você encontra sem pecado? Nenhum outro. Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos corrompidos. Então Jesus vai para a cruz porque além de ser humano, ele também não foi contaminado pelo pecado. Além de ser humano, ele é perfeito, ele é puro. E o que é que você percebe nisso? É que para Jesus se tornar homem, ele não poderia ser contaminado pelo pecado. É exatamente por isso que acontece uma gravidez sobrenatural em Maria. Quando Maria fica grávida, não existe a participação masculina, não existe a participação humana de José, seu marido.
Maria fica grávida por um milagre. Maria fica grávida pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não existe participação humana. Então o que é que acontece? De forma sobrenatural, milagrosa, Deus insere no útero de Maria uma gestação que faz com que, ao final daquele período, o bebê, o menino Jesus, vem ao mundo. Então, quando Jesus nasce, ele nasce de uma forma excepcional. Ele não nasce com a participação humana, como em um processo normal de fecundação. Não existe a participação de José. Então, Jesus nasce e ele não traz a herança da contaminação do pecado. Por isso que Jesus é um ser humano perfeito. Então, além de ser humano, ele também é perfeito, ele não tinha pecado. Por isso ele pode nos representar. Por isso tinha que ser alguém como Jesus. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não poderia nos representar. Porque Deus não ia aceitar uma pessoa que também estava devendo. Deus não iria aceitar uma pessoa para nos substituir se essa pessoa também tivesse uma dívida de pecado. Então Jesus vai para a cruz porque ele é homem, mas ele também é um ser humano sem pecado. O único. Não existe outro. Ninguém mais se encaixa nesse perfil. E uma terceira razão também pelo qual tinha que ser Jesus é que, além de ser homem, além de ser sem pecado, ele tinha que ser também divino. Por quê? Porque nenhum ser humano seria capaz de suportar a ira de Deus lá na cruz. Qual é a única pessoa que se encaixa nisso? Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é 100% homem. Quando ele encarna, ele se torna 100% homem. Mas ele também é 100% quem ele sempre foi. Divino. Ele é Deus. Então Jesus ele é capaz de nos representar como ser humano, sem pecado. Mas ele também é capaz de nos suportar como Deus. Porque ninguém seria capaz de receber a ira de Deus, o castigo de Deus, pelas transgressões dos seres humanos, pelos pecados da humanidade. Ninguém seria capaz de suportar a ira de Deus se esta pessoa não fosse igualmente divino. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele é capaz de suportar a ira de Deus porque ele é divino, ele consegue receber sobre si os nossos pecados, ele consegue receber sobre si o castigo que era nosso. Ele consegue, então, receber esse juízo. Então, quando você olha por esse ângulo, você vê que a única pessoa que poderia ocupar esse lugar tinha que ser realmente Jesus. Então, é por isso que Jesus vai para a cruz. Não tinha outra pessoa que pudesse nos representar e suportar a ira de Deus em nosso lugar, a não ser Jesus. Em terceiro lugar, o texto também vai apontar que existia gente improvável. Veja só isso aqui é muito importante. Existiam pessoas